Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. A partir do verso de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém. Agora, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Finalzinho do 29, dependendo da tradução que você tem. Finalzinho do verso 19 e o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E finalmente Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Oremos. Nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Te pedimos nesta noite que esta palavra seja, de fato, tudo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, e nós então sejamos chamados ao confronto, à reflexão, à análise de nossas vidas, para que sejamos agradáveis ao Senhor e entendamos a nossa identidade na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fala conosco nesta noite e nos ajude a compreender a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Se o viver é Cristo,
nós já começamos tendo um dilema. Vivemos em Cristo, Cristo vive em nós. Qual é a porcentagem, qual é o meio de nós avaliarmos esse viver é Cristo? Se é uma definição exclusiva, clássica, que não dá margem para outra interpretação, aqui o autor sagrado, em todos os textos que nós lemos, não dá margem para pensarmos que exista algum tipo de vida de excelência fora de Cristo, algum tipo de vida abundante que seja fora de Cristo. A vida está em Cristo porque Cristo é a vida. Ele afirmou isso. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou a vida. É a afirmação do próprio Cristo. O apóstolo Paulo talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha entendido isso, a ponto de dizer no texto que lemos de Romanos 14, que quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor, e ponto final. Ou seja, a excelência da nossa existência está na pessoa de Cristo. Cristo é a nossa razão de ser. Não há vida fora de Cristo, assim como também não há salvação fora de Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. É só no nome de Jesus, a quem Pedro pregava, dizendo: o crucificado. Cristo crucificado, que ressuscitou o terceiro dia, para dar-nos a excelência da vida, como ele mesmo havia prometido em João capítulo 10, versículo 10. Ele disse assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, diante desse dilema, Cristo vive em mim ou eu vivo em Cristo, a única possibilidade que nós temos para identificarmos ou resolvermos esse dilema da existência humana é saber exatamente quem nós somos em Cristo. O viver em Cristo é determinado pela sua identidade em Cristo, pela minha identidade em Cristo, pela nossa identidade em Cristo. É assim o viver em Cristo. Enquanto nós não entendermos ou enquanto nós não assumirmos a nossa identidade em Cristo, nós vamos ficar no periférico da vida, vamos ficar à margem da vida abundante. Haverá sempre uma insatisfação em nossa alma, porque não estaremos sendo saciados pela única fonte de excelência de vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, nesses textos, todos os textos que nós lemos são do apóstolo Paulo, falando sobre esse viver em Cristo. Talvez essa seja uma declaração forte, bombástica, significativa para você ou não. Se você conhece só a história de Jesus, mas você não conhece o Jesus da história,
Vou te dizer que você ainda não entendeu, então. Não se relacionou ainda com essa identidade cristã. Porque a identidade cristã só existe em Cristo. Não existe identidade cristã em filosofias, em conceitos humanos. Não existe identidade cristã em religiões. Não, a identidade cristã, como o próprio nome já diz, é em Cristo. O apóstolo Paulo diz que a esperança, Cristo em nós, esperança da glória. Então, eu posso dizer, você pode dizer, podemos afirmar com categoria, com convicção, nesta noite, o meu viver é Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha essência. E ai de mim, se não fosse Ele, quem seria? Se não fosse Cristo, quem seria? Eu não sei há quanto tempo você é um cristão. Eu não sei há quanto tempo você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Ou se você já foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. Mas imagine sua vida antes de ter encontrado a graça de Cristo. Tente imaginar a sua vida. Será que você ainda existiria? Será que você estaria vivo? Será que as coisas seriam na sua vida da forma como são? O que teria acontecido a você se, de fato, Cristo não fosse a sua vida? Tenta imaginar aí há 5 anos atrás, quem sabe há 10 anos, há 20 anos, eu não sei o tempo de conversão que você tem, mas tente imaginar a sua vida. Como seria a sua vida hoje? Você consegue, em sã consciência, você consegue imaginar a sua vida sem Jesus? Alguém aqui consegue imaginar a sua vida sem Jesus? O que seria de você? O que seria de mim? Sem a pessoa, sem a presença, sem a obra, sem a graça de Jesus sobre mim, sobre a minha vida. O apóstolo Paulo escrevendo esse último texto que nós lemos, Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. Então eu imagino que quando Paulo escreve essa carta exatamente quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso, mas quando eu olho para o texto, o clima aqui é de alegria. Embora ele estava ali preso, sabendo que estava chegando o dia da sua execução, por isso ele afirma: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algum tempo antes ele havia dito que a vontade dele era partir e encontrar, estar com o Senhor, mas ele preferia obedecer e continuar servindo, enquanto o Senhor quisesse que ele servisse aqui. Mas agora ele está no corredor da morte, aguardando o momento exato, onde o seu algoz, onde o seu executor, iria colocar a sua cabeça num toco, e vir com a espada e decepá-la. Você está pensando que Paulo estava dizendo isso, sentado numa poltrona confortável dentro da sua casa? Que Paulo está dizendo isso: para mim o viver é Cristo, sentado confortável no ar-condicionado do shopping? Não, ele está no corredor da morte,
sabendo que a morte que teria seria a decapitação. Ou seja, já estava a sua sentença determinada, a sua cabeça seria colocada no toco e ele seria separado a cabeça do corpo com um golpe só. Imagina-se. Naquele corredor frio daquela cela, naquela cela escura, sozinho, ele diz que todos os seus amigos o haviam abandonado, e ele afirma: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Um texto cheio de alegria, de um homem que está prestes a ser executado por causa do nome de Jesus. Um texto cheio de alegria, de um homem que está engrandecendo, glorificando, exaltando a pessoa de Jesus como razão da sua existência. Razão da sua existência. Filipenses é uma carta cheia de encorajamento aos crentes da igreja de Filipos e de cada um de nós em nossos dias. Por isso muita gente fica surpreso quando a gente diz que quando Paulo escreveu esta carta, ele era um prisioneiro no corredor da morte, nos dias da sua execução. E isso é falar da alegria de viver em Cristo, ou de que o viver é Cristo, numa situação como essa, é certamente extraordinário. Fazer uma afirmação como essa, surpreendente até, e ao mesmo tempo para cada um de nós um momento extremamente encorajador para nós, que dizemos que somos cristãos, que dizemos que o nosso viver é Cristo, e que não seja só uma teoria, e que não seja só um ensinamento que nos foi passado, mas seja uma prática, seja uma experiência pessoal com Cristo ressuscitado. Então, uma carta que normalmente o normal seria um prisioneiro estar ali tentando encontrar culpados, um prisioneiro amargurado, um prisioneiro amaldiçoando a vida, um prisioneiro dizendo que a culpa é da sociedade, um prisioneiro dizendo que a culpa era dos seus pais, ou da igreja, ou do próprio evangelho, do próprio cristianismo que ele abraçou. Não, mas ele está ali falando da sua alegria, do seu louvor a Deus naquela situação. O apóstolo Paulo, naquela situação toda, animava os cristãos de Filipos. Nesse mesmo capítulo 1, uns versos antes, no verso 6, ele diz para os irmãos de Filipos: aquele que começou a boa obra há de completá-la em vocês até o dia final. Deus começa e acaba. Toda obra que Deus começa, Deus acaba. Deus não começou a salvar você para deixar você perdido pelo meio do caminho. Deus te salvou para levar você para morar com Ele para sempre. Deus te salvou para que você experimentasse a vida abundante que Ele trouxe para você em Cristo. Deus te salvou porque Ele tem um propósito.
E Paulo então diz isso: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mais ou menos é aquilo que ele diz um pouquinho adiante, né? Ele diz que é Deus que opera o querer e o realizar. No capítulo 2, Filipenses, ele fala sobre isso. O querer e o realizar. Mas aqui nos versos 12 e 14, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, até na cadeia, o apóstolo Paulo testemunhava da sua fé, do seu viver em Cristo. Ele diz que as pessoas eram estimuladas por sua algema, porque a guarda pretoriana, a guarda de César, mantinha o apóstolo Paulo inicialmente num cativeiro, numa prisão domiciliar. E aí, então ele era algemado a 2 soldados romanos, e o turno era trocado. A cada 24 horas se algemavam 2 soldados a Paulo em sua casa. E esses soldados iam se convertendo à medida que eram algemados a Paulo. Na carta aos Romanos, nas saudações finais, ele diz, lembranças aí aos irmãos que estão na casa de César, aos soldados que se converteram por causa das suas prisões. Você consegue exclamar, irmãos? Você consegue exclamar com a mesma paixão? Eu percebo paixão aqui no apóstolo Paulo. Você consegue perceber paixão em Paulo? Mas você consegue perceber paixão em você? Ao dizer, para mim o viver é Cristo. Essa é uma prova bem evidente para nós de que na prisão Paulo não amaldiçoava o seu destino, nem estava desesperado por estar ali. Paulo não estava amargurado com Deus, pensando, porque eu, Deus, eu sou seu filho, eu sou filho do Altíssimo, por que está acontecendo isso comigo? Paulo não estava reivindicando nada, ele estava glorificando a Deus pelo privilégio, pelo prazer, assim como Pedro e João, quando saíram da prisão, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, diziam, eles se alegravam, a Bíblia diz, porque eles eram dignos de sofrer por causa de Cristo. Mas nós não. Quando passamos uma luta, quando passamos um problema, logo nos desesperamos, logo queremos achar os culpados, logo culpamos a Deus, ao invés de glorificarmos. Mesmo naquela circunstância, Paulo tinha um alvo só em mente, era falar aos outros do amor de Jesus. Pela carta de Paulo aos Filipenses, percebemos que somente um homem cheio do Espírito Santo poderia ser dominado de uma alegria contagiante como aquela, que mesmo na dor, mesmo na injustiça, mesmo no sofrimento, glorificava a Deus, dizendo, para mim o viver é Cristo. Não era uma frase vazia que vinha dos lábios de Paulo. O ministério de Paulo foi todo assim, demonstrado pela satisfação de servir,
de agradar, de glorificar a Deus. E a pergunta é: Cristo é a sua vida também? O viver para você é somente Cristo? Quem condiciona? Quem dirige a sua vida? Você é dirigido por quê ou por quem? Você consegue exclamar, você consegue proclamar com a mesma paixão de Paulo: para mim o viver é Cristo. Você consegue bater no seu peito e dizer, e cantar e gritar aos quatro ventos, dizer: para mim o viver é Cristo. As outras coisas são consideradas esterco, lixo. As outras coisas são consideradas de menor importância diante da excelência, da grandiosidade de conhecer a Cristo, de ter uma experiência com Ele. Não seria o dinheiro? Não seria o dinheiro que desempenha um papel agradável para a sua vida? E se não for o dinheiro, não seria a sua aparência, a sua preocupação com a estética, a sua preocupação com a moda? Lembre-se que não estou dizendo aqui que nós não devemos cuidar da nossa aparência, não estou dizendo que não devemos cuidar da nossa saúde, não é isso. Estou dizendo que isso não pode ser a razão, isso não pode ser a motivação da existência, isso pode ser a consequência, mas não a essência, não a razão. Ou será que o mais importante é ver os outros falando de você, você se tornando celebridade, você se tornando conhecido? Aliás, tem gente que é tão apaixonado com esse negócio de ser conhecido, que chega a dizer o seguinte: falem mal, mas falem de mim, eu quero estar nas bocas. É assim? Tem gente que está tão focado nesse negócio de fama, que não importa o jeito que fala, não, o importante é ser lembrado. Quem não é lembrado, quem não é visto, não é lembrado. Não é assim que diz o ditado por aí? Então tem gente que aparece, ou que quer aparecer, como razão para existir. Olhem para mim, sou tão legal, sou tão bacana, veja quantos seguidores eu tenho na internet, veja quantos fãs, veja os bens que eu possuí ou que eu adquiri. O que é que está trazendo de fato satisfação para a sua vida? Seria os jogos? Seria o lazer? Seria a vida livre? O quê? Exatamente o quê? Em Lucas capítulo 12, versículo 34, a Bíblia diz: onde está o seu tesouro ou o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Você está focado em quê? Na conta bancária? Nas celebridades? No desempenho? No futebol, na televisão, na internet, nas viagens?
foco da sua existência, aliás, é um padrão, não sei se é aí no mundo todo, mas pelo menos dos brasileiros, de trabalhar a vida inteira com um objetivo, quero aposentar. Trabalha como algo para aposentar. Não é nada de errado em ser aposentado, nada de errado, mas não pode ser o fim da existência. Muita gente aposenta e nem curte a aposentadoria, morre. Trabalhou a vida inteira, não viveu para si mesmo, não viveu para Deus, não viveu para a família e morre. E deixa tudo para trás. Mais ou menos a semelhança daquele homem que ajuntou muita coisa, que produziu, e disse assim: olha, pode descansar, pode ficar tranquilo, que eu trabalhei os anos todos, o que produziu aqui, dá para você viver agora sem trabalhar o resto da vida. Aí o Senhor vem de noite e diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você guardou vai ficar para quem? Você vai morrer, e vai ficar guardado para quem? O que você guardou? Aí também não pode ser do tipo de pessoa, igual ouvi a pessoa dizer outro dia, que diz assim: eu fiz umas contas aqui, eu fiz uns cálculos aqui, e o que eu juntei até hoje dá para me viver para o resto da vida. E pelos meus cálculos eu vou morrer amanhã meio-dia. Não tinha juntado nada. Não tinha juntado nada. Não, nem 8 e nem 80. É equilíbrio. Equilíbrio para a vida cristã. Porque a Bíblia diz que o nosso tesouro está nos céus. Pelo menos é ali que deveria estar o nosso tesouro. O centro das nossas atenções deveria estar ali, para o nosso coração ser direcionado para as coisas celestes. Pensarmos nas coisas espirituais, mais do que pensamos nas coisas terrenas. Mas o grande desafio de dizer meu viver é Cristo, é aprender a viver como Cristo viveu. É aprender a viver como Cristo viveu, viver como Cristo. E viver como Cristo é viver cumprindo a missão. Viver como Cristo é viver cumprindo a vontade do Pai. Viver como Cristo é viver transformando, influenciando a vida das pessoas que convivem conosco. Isso é viver como Cristo. Hoje se fala tanto dos influenciadores digitais e a forma como que eles transformam, como eles moldam o comportamento, muitas vezes até o caráter de muitas pessoas, como que os influenciadores digitais moldam o comportamento, a atitude, o estilo de vida dos milhares de seguidores que eles possuem. Aí eu fiquei pensando, quando estava preparando essa mensagem, fiquei pensando, e quanto a nós, como seguidores de Cristo, nós temos sido influenciados por Cristo. Cristo é o nosso influenciador maior. Nós experimentamos as marcas de Cristo, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, que ninguém me condene, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E nós, irmãos, temos sido influenciados por Ele, transformados por eles. E quando vidas são transformadas, a partir da transformação que houve em nós, Quantas vidas foram transformadas? A partir da transformação que houve em nós, por meio da presença de Cristo. Só poderemos dizer que o viver é Cristo se soubermos viver como Cristo
viveu? Um breve resumo do que Cristo viveu. A Bíblia diz em Marcos capítulo 12, versículo 37, que ele pregou às multidões. As multidões vinham ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre o julgamento da hipocrisia religiosa. Eles vinham ouvir Jesus falar sobre a natureza divina. Eles vinham ouvir Jesus falar sobre pecado, serem confrontados em seus pecados. Jesus revelou aos seus ouvintes o mistério que ainda não estava revelado, o mistério que havia sido enterrado pela tradição religiosa. Agora Cristo se apresenta. A Bíblia diz que ele pega um texto e começa a ler esse texto de Isaías, e depois que ele acaba de ler, fecha o livro, ele diz assim: é de mim que esse texto está falando. A Bíblia diz que eles queriam pegar em pedra para apedrejar Jesus. Jesus pregou às multidões, revelou a verdade e condenou o legalismo dos fariseus, dos judeus. Mas a Bíblia diz que apesar de uma pregação tão confrontante que Jesus tinha, no entanto as pessoas paravam para ouvir, porque diz o texto sagrado que ele falava ou pregava como quem tinha autoridade. Aí eu te pergunto, meu irmão, você tem pregado a palavra de Deus? Isso é coisa de pregador. Pregar a palavra de Deus é coisa de pastores, de pregadores, de obreiros, de missionários. Não. Ele chamou você também para pregar o Evangelho. Em Marcos 16, verso 15, ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer a virtude, ao descer o poder do Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui, ali e acolá. Esse é o sentido. E diz assim: ao mesmo tempo, missões simultâneas. É esse que é o sentido de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O sentido é esse: pregar aqui, ali e acolá. Aonde quer que você for, vá pregando e volte pregando. Mas aí a pergunta é: o que você tem pregado? O que você tem pregado? Aliás, você tem pregado? Como é que você tem pregado? Pregado como quem joga pérola aos porcos? Pregado como quem tem autoridade? Ou não? Um detalhe importante: a autoridade da pregação não diz respeito só ao conhecimento. A autoridade da pregação diz respeito ao estilo de vida do pregador. Viver o que se prega é o maior desafio. Porque a minha vida, porque a sua vida, porque a nossa vida tem que ser um livro aberto, uma carta aberta, lida e relida por todos os homens, a Bíblia diz. Jesus pregou, e nós temos pregado também.
O texto diz que Jesus ensinou a multidão. Ele ensinou como nenhum homem jamais ensinaria. A multidão em um monte, a descrição que nós temos no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali, reunida às margens do mar da Galileia para ouvir os ensinamentos do reino. Jesus falou a pequenos grupos em aldeias, falou a algumas pessoas em particular. Jesus falou até para curiosos. Mas não deixou de falar com a firmeza e a dureza que tinha que ser falado. Como está no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele, aquele que não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir para o reino de Deus por conta própria. Tem que ser atraído pela graça, senão não pode participar da abundância da vida em Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar isso, aliás, um pouco antes, depois que ele multiplicou os pães e a multidão continuava seguindo, ele diz: vocês estão andando atrás de mim só porque eu enchi a barriga de vocês. É assim que muita gente segue a Jesus só procurando bênção, só procurando resultado. E Jesus sabe muito bem quem somos nós, quando estamos só procurando os benefícios e não estamos nos entregando aos compromissos do reino. Jesus sabe muito bem. A Bíblia diz que após essa pregação dura, o mais duro discurso de Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, a Bíblia diz que a multidão toda de discípulos se dispersou, só ficaram os 12. Aí Jesus virou para os 12, bateu palma para eles, os elogiou: vocês são fera, vocês são demais, eu tenho orgulho de vocês, porque todo mundo me abandonou, só vocês que não me abandonaram. Não foi isso que Jesus falou. Quando Jesus olha para o lado assim e vê que todo mundo vazou e ficaram só os 12, Jesus vira para eles e diz: se vocês quiserem ir, pode ir também. Vocês têm certeza? No outro momento, Jesus havia dito que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele disse que as raposas tinham seus covis, os passos tinham seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde deitar a cabeça. Vocês têm certeza que vocês querem caminhar comigo? Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Qualquer pregador do Evangelho que prometer caminho fácil para vocês é mentiroso. Jesus prometeu caminhar conosco, estar conosco, nos dar força, nos dar suporte para vencer a luta. Nós não temos que pedir a Deus para tirar a luta, nós temos que pedir para Ele força para vencer. Aí Pedro deu aquela resposta extraordinária, né? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde? Para onde eu vou se o meu viver é Cristo? Se o meu viver é Cristo, para onde eu vou? Então Jesus ensinou até mesmo aos curiosos e aos que com ele tinham se comprometido. Jesus usou vários métodos que até hoje a pedagogia se debruça diante dos métodos utilizados por Jesus para ensinar. Por isso que Jesus é chamado de o pedagogo por excelência, o mestre por excelência, o professor dos professores. Porque os métodos que ele usou
foram balizados, avaliados na prática. Funciona. Pegou 12 homens totalmente fora da curva, vamos dizer assim, 12 homens que nenhum de nós talvez os escolheríamos. E fez desses 12 homens uma igreja, um exército, espalhado pelo mundo afora, e chegou até você, até mim hoje, o Evangelho, por causa daqueles 12, do que eles foram ensinados por Jesus. E o que nós temos ensinado para as nossas gerações, para a nossa geração, o que nós temos deixado para as futuras gerações. O texto diz também que Jesus curou, em Lucas 6,19, o texto diz: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Ninguém jamais saiu da presença de Jesus sem ser curado. Ninguém saía da presença de Jesus carecendo de saúde, porque ele chegava e trazia cura, a sua presença trazia cura no lugar onde ele estava. Já imaginou, irmãos, um mundo sem hospitais, sem previdência social? Toda vez que a doença era uma ameaça, a presença de Jesus era a cura em meio à multidão que o procurava. A Bíblia diz que a multidão procurava tocar-lhe. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha tanta fé, se eu pelo menos tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. O poder que sai da vida desse homem é algo extraordinário. Jesus nunca deixou de curar. Mesmo quando ele perguntava para as pessoas o que eles queriam que ele lhes fizesse, elas não sabiam responder. Lembra daquele homem, 38 anos, na beira do tanque de Betesda? Jesus chega: você quer ser curado? Então, eu estou aqui, tenho 38 anos, ninguém me ajuda, todo mundo passa na minha frente, eu sou um aleijado, eu não consigo chegar primeiro do que eu... Não foi essa a pergunta que Jesus fez. Ele estava dando resposta à pergunta errada. Talvez seja também o nosso caso em muitas situações onde queremos a cura e não a experimentamos porque nós estamos respondendo as perguntas erradas. Mas eu quero avançar um pouco mais nessa compreensão, dizendo a você, meu irmão, que mais do que orar por curas, eu quero dizer para você uma coisa muito simples. Orar por cura é muito fácil. Uma das coisas mais fáceis que tem no Evangelho é orar por cura. Porque quem cura não somos nós, quem cura é Jesus. É Ele que realiza a cura, nós somos apenas o porta-voz da mensagem, da intercessão. Mas a obra quem realiza é Ele, porque Ele é Deus, Ele tem poder para curar. Aleluias! Lembra do paralítico que os 4 amigos foram levar para Jesus curar? E quando os paralíticos levam Jesus ali, e quando os amigos levam o paralítico a Jesus para que Jesus cure aquele homem, aí está aquela multidão esperando um espetáculo, um show, e Jesus vira para aquele homem na sua cama e diz: os seus pecados estão perdoados. Porque antes de curar o corpo, a alma tem que ser curada. Aleluias. Mas aí, Jesus, como é Deus onisciente, percebendo que os homens estavam comentando entre si: quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus.
Eles diziam entre si. E Jesus, então, sabendo disso, faz uma pergunta: o que vocês acham que é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoados estão os seus pecados, ou dizer a esse homem, pega o seu leito e anda? E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que eu, Jesus, tenho poder para perdoar pecado, para que vocês saibam que eu sou Deus. Eu não só perdoei os pecados desse homem, mas eu estou dizendo a ele agora, levanta, toma o seu leito e anda. É assim que Jesus curava as multidões. Então não é um simples, o problema não é orar por cura, porque orar por cura é fácil. Nós oramos, mas quem realiza a cura é Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é se você é um instrumento de cura na vida de outras pessoas. É isso que eu quero saber essa noite. Se você é um instrumento de cura nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas. Você tem trazido palavras que curam, ou você tem trazido palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que adoecem. Você tem vivido relacionamentos que curam, ou as pessoas que convivem com você adoecem? As pessoas ficam adoecidas de conviver pela sua presença, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. As pessoas que convivem com você, elas sentem a cura de Jesus, elas sentem a presença de Jesus, elas sentem o bálsamo de Jesus, ou as pessoas que convivem com você adoecem? Não é orar por cura, é ser a cura para muitas pessoas. É ser a cura nos nossos relacionamentos. Amados irmãos, coisa terrível é perceber que, ao invés de curar, ao invés de sermos bálsamo na vida de alguém, nós temos produzido ferida na vida de uma pessoa, no corpo e na alma. As piores feridas são aquelas que nós produzimos na alma de alguém. É uma angústia, é uma palavra que você fala que não volta mais, que 1000 desculpas, 1000 perdões que você disser para alguém, muitas vezes não apaga o peso da seta venenosa que saiu dos seus lábios. É triste. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com as pessoas que convivem com você. Se você já feriu o coração de alguém, se você já magoou o coração de alguém, ou se você já foi ferido, se você já foi magoado por alguém. Eu quero dizer, irmão, que seja em qualquer dessas circunstâncias, Jesus é o bálsamo. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo cuja presença dele em nós seja a cura para muitas pessoas, a começar pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa vizinhança, nossos parentes. Seja a cura, seja a solução para os problemas que você vê em tantas pessoas, seja a cura para as doenças que você vê em tanta gente, seja o bálsamo que alivia a dor. O texto ainda diz que Jesus realizou muitos milagres.
A multidão rodeava e seguia, enquanto o mestre curava os leprosos, dava vista aos cegos, alimentava as multidões, ressuscitava os mortos. Os seus discípulos ficaram atônitos quando ele acalmou a tempestade, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E a bonança veio sobre eles. Quem é aquele que veio andando sobre as águas para trazer alívio aos seus discípulos no meio do nevoeiro? Então, historicamente, nós, como igreja do Senhor, devemos ser porta-vozes da pregação, porta-vozes do ensino, porta-vozes da cura, porta-vozes do milagre. Aliás, que a minha vida e que a sua vida seja um milagre nas mãos de Deus. E para tudo isso, se entender o que é viver é Cristo, entender o que é viver com Cristo, você precisa entender quem você é em Cristo, para que a sua vida se complete e você seja instrumento e você exploda em alegria, como o apóstolo Paulo, de bater no peito e dizer: meu viver é Cristo. Você precisa de se encontrar em Cristo, encontrar a sua identidade na pessoa de Cristo. E encontrar a identidade na pessoa de Cristo é saber quem sou eu em Cristo. E saber quem sou eu em Cristo é a resposta para essa pergunta ou para esse questionamento entender ou experimentar os resultados da graça na sua vida. O que a graça fez com você? O que a graça fez na sua vida? Quem você é em Cristo? Você é em Cristo um justificado, completamente perdoado, justificado. Quem você é em Cristo? Você é aquele que morreu em Cristo, morreu para o poder do pecado, que o pecado não tem poder mais de dominar, de governar a sua vida. Quem você é em Cristo? Você é uma pessoa livre. A Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo? Você em Cristo é aquele que recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus em sua vida, para que possa conhecer as coisas excelentes de Deus, os segredos de Deus, aquilo que o olho não viu, que não subiu a pensamento humano algum. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Quem é você em Cristo? Eu sou aquele que tenho a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, preciso aprender a pensar como Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem é você em Cristo? Eu sou aquele que fui comprado pelo sangue, por um preço. Já não sou mais de mim mesmo, eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele por criação. Eu pertenço a Ele por redenção. Ele pagou o preço por mim e eu pertenço a Ele por adoção, porque Ele me tornou filho dEle e co-herdeiro com Cristo. Então, quem é você em Cristo? Você em Cristo é aquela pessoa que foi escolhida desde a fundação do mundo para o louvor da glória de Deus. Então, conheça a sua identidade em Jesus, meu irmão. Examine a si mesmo. Dizer na teoria, para mim o viver é Cristo, é fácil e não representa nenhum problema para nós cristãos. Mas se nos examinarmos, pensando no que realmente, quais são as implicações disso, ficaremos vermelhos de vergonha, de saber que nós dizemos que o viver é Cristo, mas nem sempre Cristo é o nosso viver de verdade. Nem sempre a exclusividade da minha vida está na pessoa de Cristo.
Temos que confessar que muitas vezes estamos distante dessa realidade do viver. São palavras bonitas. Dizer que meu viver é Cristo, mas pode ser muito banal para nós, porque no dia a dia nós não justificamos aquilo que nós dizemos. Não há qualquer vinculação com a realidade das nossas vidas. Na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, todos esses 3 textos que nós lemos, Romanos 14, de 8 a 10, Filipenses de 12 a 14 e 21, Gálatas 2, 20, na vida de Paulo tinha muito significado, não era da boca para fora. Ele vivia o que dizia, só tinha um alvo em sua mente: falar de Jesus, viver Jesus, falar do seu amor, independente da circunstância, da hora, do lugar. Meu desejo sincero nessa noite, meu irmão, que seja para mim e para você uma experiência real. O viver é Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.